Então, aí lembramos de novo, cada dia tomar nossa cruz. Eu pergunto, qual é a sua cruz? Tem cruz que tem nome, tem endereço, tem CPF. Qual é a cruz que nós carregamos, que muitas vezes não queremos? A proposta, então, para um discipulado de entrar num reino novo, uma experiência pessoal com Jesus, exige de cada um de nós tomar a cada dia a nossa cruz e continuar seguindo, animados, com ânimo, com perseverança, no seguimento de Jesus. Então, meu querido, tudo aquilo que é egoísmo, minha querida, tudo que é maldade, corrompe o nosso coração, tem que ser deixado de lado. Por isso que nesse trecho do Evangelho, ele está dizendo que parece-me que a violência toma mais conta do que a bondade no mundo. Por outro lado, nós notamos também que no ministério de Jesus, ele se viu à volta com muita violência, que eram as forças anti-reino, que lutavam contra o reino que ele queria implantar, o reino do amor, o reino do perdão, o reino da vitória, o reino da cura, da libertação e da salvação. Ele teve que colocar muitas vezes a sua vida em risco, antes da sua morte em cruz, contra essas violências. Ora, tudo que acontecia naquele tempo e acontece hoje é para neutralizar a implantação do reino. Será que hoje nós não percebemos isso? Será que nós não temos, assim, essa experiência, esse fogo do Espírito em nós, que clareia, que derruba as escamas de nossos olhos, para perceber que há grandes forças no mundo para tentar neutralizar o reino de Deus, nos levando para outros reinos humanos, de comodismo, de consumismo, e tirando do centro, que é o próprio reino de Deus na pessoa de Jesus? Ora, então nós vamos notar que aqueles que são discípulos, eu e você, que aqui estamos nesse dia de graça, num privilégio que nós temos de estar aqui, nós temos então dois níveis de violência que precisamos cuidar. Primeiro é o combate interno dentro de nós, que é o combate de nossos pecados e de nossos vícios. Não vício de droga, de bebida só, também, mas o vício do egoísmo, da vaidade, o vício de falar mal dos outros, o vício da malquerência, do ressentimento, o vício de deixar sair pelos nossos lábios, em vez de palavras de louvor, de gratidão, sair palavras de condenação, palavras de morte, às vezes até de maldição. É realmente uma violência que acontece dentro de nós pelos vícios adquiridos ou impostos ou pelo pecado que está vigorando em nós. E, por outro lado, além dessa violência interna, nós temos a violência externa, da maldade daqueles que são inimigos do reino de Deus. Ora, como é que nós vamos, então, entrar num tempo de um nascimento do Salvador, que penalmente pode mudar a nossa história? Nós não podemos ser cristãos católicos que vamos realmente passar um Natal triste, desolado. Há muitas pessoas que já me procuraram e dizem, eu não vejo a hora de acabar esse tempo de Natal. Por quê? Trazem traumas, trazem problemas sérios de dentro de casa, que ao reunir a família na noite de Natal, houve discussão, houve briga. Algumas pessoas se deprimem no Natal, ficam mais tristes do que alegres. Ao invés de se alegrar pelo nascimento do Salvador, ficam tristes por causa das memórias de coisas terríveis que aconteceram durante o dia, quando preparava a ceia, ou à noite, quando se reunia. Então, essas tristezas, brigas, bebedeiras, agressões, acusações, gente que foi embora antes de terminar a ceia, pessoas que não se despediram, trouxe realmente para o coração de muita gente mágoas, ressentimentos, e o Natal se tornou uma violência e não uma alegria grande, verdade ou não é? Por causa de coisas que aconteceram. Ora, nós temos que pedir ao nosso Senhor, então, que cure o nosso coração no mais profundo, da onde ficaram as marcas dessas violências que agora são violências internas guardadas dentro de nós. Já temos tanto problema para resolver fora. Já temos a violência dos que nos acusam, dos que nos apontam o dedo, dos que nos apontam defeitos. E agora as que estão dentro de nós, que foram se acumulando, têm que ser definitivamente jogadas para fora, para que a gente assuma dentro do nosso coração o reino do Senhor. Amados e amadas, hoje nós vamos ver na liturgia uma leitura fantástica que Paulo fala ao povo da Tessalônica, do capítulo 5, que realmente deve ser a nossa decisão. Decisão, não por utopia, porque eu sei que muitos que pela manhã
derramaram lágrimas, muitos que pediram, muitos que estão trazendo pesos. É claro, somos humanos, não somos anjos. Mas nós temos que buscar o que é que a liturgia de hoje vai nos motivar pela palavra de Paulo aos Tessalonicenses, para que nós possamos encontrar uma firmeza nos nossos pés, construir a nossa casa espiritual na rocha que é Jesus, e dali não abandonar-se por nada. Precisamos dar uma reviravolta à nossa vida. De que maneira podemos fazer isso? Ora, o que o apóstolo Paulo vem ensinar para mim e para você? Nós vamos ver isso na leitura de hoje, na celebração. Ele começa dizendo, estais sempre alegres. Logo no começo, já diz, fiquem sempre alegres. É possível? É possível. Mas o que está acontecendo então? Por que somos um povo abatido? Por que somos um povo triste? Por que somos um povo carregando peso? Se a própria palavra diz, fique sempre alegre. Não que ele está dizendo que está errado a gente chorar, que a gente está errado a gente ficar com tristeza, não é isso. Ele está dando um caminho, procure a alegria, procure a transformação da sua vida, procura viver a alegria, mais uma alegria do que nós pedimos agora cantando, incendeia a minha alma. O Espírito Santo, como fruto dessa vida no Espírito, nos dá uma alegria perfeita. Paulo depois vai dizer o seguinte, reze sem cessar. Agora houve para nós aqui uma outra manifestação, um compromisso para encontrar o reino de Deus, sem violência nenhuma, nem externa nem interna, eu preciso estar fundamentado na palavra. E o que ela diz? Primeiro que eu tenho que buscar a alegria do Espírito. A do mundo não me traz alegria nenhuma. E depois que eu seja um homem de oração, você ser um homem de oração, você ser uma mulher de oração. Quando se fala reze sem cessar, significa que não é só para ir no momento da missa uma vez por semana. E não é só no momento do terço, tudo isso é fantástico, é maravilhoso. Mas que a nossa vida seja aonde for, estejamos onde estiver, esteja completamente ligada à fonte que é a vida que é Jesus em oração. Dando graças a Deus por tudo, em todos os momentos. Porque logo em seguida, depois que ele fala reze sem cessar, ele diz, dai graças a Deus em toda circunstância, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Ora, que maravilha! É a vontade de Deus na pessoa de Jesus que eu e você aprendamos a dar graças a Deus em tudo. Agora você pode perguntar, como é que vai ter uma notícia ruim? Como é que você vai ter algo que você fez e não tem vitória e vai dizer obrigado, Senhor? Não é que você está sendo conivente com a tristeza. Não é que você está sendo conivente com uma marca negativa que está acontecendo. É você dizer que tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós choramos, ficamos apavorados, ficamos nervosos, irritados com algum problema, verdade não é que a gente não acha solução nenhuma. Nós não temos paz, passamos o dia todo irritados, nervosos, tristes, abatidos. Não, o momento que acontece algo, bendito seja o nome do Senhor. Para poder ter paz no coração pelo fruto do Espírito, e é Ele que vai nos capacitar a vencer as adversidades da vida. Ora, o apóstolo ainda diz assim, não despreze as profecias, tudo que Deus tem falado no meu coração, no seu coração, não despreze isso. E diz mais, examinai a sua atitude. Olha que receitas maravilhosas nós temos para ter um Natal Santo. Examinar as atitudes nossas e guardar no coração tudo que é bom. Tudo que é bom. Às vezes o nosso coração guarda tanta coisa ruim, tanta lembrança amarga, a figura e o nome de pessoas que nos magoaram, que ficamos como uma lata de lixo sufocada. Por isso sofremos, por isso ficamos doentes, não liberamos isso. Amados, a gente não pode ser bobo de uma situação dessa. Nós não estamos dizendo amém para o que nos fizeram, mas estamos liberando do coração o lixo que fica amargura em nossas vidas. Você já percebeu que quando alguém faz o mal para você, quando alguém fez algo que você ficou muito triste, muito ressentido, passando anos até você ver aquela pessoa, você sente aquele mal-estar de novo? Significa que você está doente guardando dentro do seu coração aquela pessoa.
Nós temos que aprender a não ser conivente, não dizer amém para o sofrimento que nos fizeram, mas deixar fluir do nosso coração o perdão, a alegria, o louvor e a gratidão, para que a gente possa ser uma pessoa realmente santificada, livre e realmente leve, para que possamos estar a caminho da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo ainda diz mais, que o Deus da paz santifique o meu e o seu coração, em tudo aquilo que nós somos. Daí cita corpo, mente e espírito. Nós precisamos de santidade no nosso corpo, saber realmente cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Tem uma palavra que diz assim, que se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. Às vezes a gente não tem tempo de fazer uma dieta, a gente não tem tempo de fazer uma caminhada, a gente não acha tempo, mas quando ficamos doentes, vamos ter que achar tempo para cuidar da doença. Se você não encontrou tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença, e que depois é muito triste. Por quê? Porque nós precisamos da santificação do nosso corpo. Cuidar do templo do Espírito Santo. Paulo vem dizer da alma. O que é a alma? A nossa mente. Tudo que está guardado, palavras, imagens, que estão guardadas dentro da nossa mente, na nossa memória. Eu queria repetir para você algo que eu sempre estou dizendo isso, porque a gente vai aprendendo. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, gera um pensamento. Amém? E esse pensamento leva você a uma atitude. E nós temos que, então, purificar também a nossa mente, santificar a nossa mente, para que nós não sejamos pessoas que ficamos carregando tanto peso dentro do nosso coração. E depois ele fala do Espírito. É cuidar da nossa espiritualidade através da oração sem cessar, de abastecer-nos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de participar de uma boa confissão antes desse Natal, de fazer uma comunhão onde eu não participo mais só para comer a hóstia, mas engolir Deus na minha vida, para que eu me torne um homem novo, uma mulher nova. E Paulo vai terminar a leitura de hoje justamente dizendo isso, para que nós sejamos conservados, sem mancha, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da segunda vinda de Jesus, que virá em glória, mas nós estamos vivendo a vinda numa data festiva que vem se manifestar e atualizar o seu nascimento. Que nós nos encontremos nessa noite de Natal e no dia de Natal sem mancha, purificando a nossa vida, mantendo, talvez nesses 10 dias que faltam, uma vida de oração, de consagração, de louvor, para que tenha sentido o Natal, senão a vinda dele foi em vão.